O som do grave batendo nas caixas de som fazia o chão tremer sob meus pés, mas foi a mão espalmada do meu filho no meu peito que parou meu coração. Me chamo Valdelice. Tenho 69 anos, sou fundadora de um império de festas e viúva. Ele esqueceu que quem construiu o palco pode muito bem apagar as luzes. Sempre fui uma mulher de passos firmes, acostumada a carregar bandejas pesadas de salgadinhos quando jovem e mais tarde a carregar a responsabilidade de centenas de funcionários nas costas. Mas naquela noite de sábado me senti leve como uma folha seca prestes a ser esmagada. Eu tinha passado a semana inteira escolhendo o vestido. Era um modelo azul marinho, de seda, discreto, mas elegante, daqueles que impõem respeito sem precisar gritar por atenção. Tinha ido ao salão fazer as unhas, arrumado o cabelo naquele tom de grisalho prateado que demorei anos para aceitar, e no banco do carona do meu carro repousava uma caixa de veludo com um relógio suíço que custou o preço de um carro popular. Era o aniversário de 40 anos do Rogério, meu único filho. 40 anos. A idade da maturidade, dizem. A idade em que o homem se assenta e valoriza as raízes. Ou pelo menos, era o que eu pensava. O local da festa era o Espaço Esplendor, um salão de eventos na Zona Sul que eu mesma comprei e reformei há 15 anos, quando o negócio de buffet da nossa família explodiu de sucesso. Hoje, quem administra, ou finge que administra, é o Rogério. Eu passei o bastão há 3 anos, cansada da rotina de fornecedores e planilhas, querendo aproveitar a vida que o trabalho duro me proporcionou. Mãe, deixa comigo, vou modernizar tudo, ele disse na época. E eu, com aquele orgulho bobo de mãe que vê o filho crescer, deixei. Dei a chave, dei a senha do cofre, dei a confiança. Estacionei o carro um pouco afastada, porque a entrada estava lotada de veículos importados. Caminhei devagar, sentindo o frescor da noite, com o coração cheio de antecipação. Imaginava o sorriso dele ao me ver, talvez um abraço apertado na frente dos amigos, um discurso breve agradecendo por eu ter sido pai e mãe desde que o Alberto faleceu, quando o Rogério ainda usava fraldas. Eu não queria confete, só queria estar lá, ver meu menino completar 4 décadas de vida. Quando cheguei ao portão principal, a segurança era reforçada. 2 rapazes enormes de terno preto controlavam a lista. Eu sorri para eles, ajeitando a estola sobre os ombros. Boa noite, meninos. Sou a mãe do aniversariante, disse eu com a naturalidade de quem é dona do prédio. Um deles, novato, franziu a testa e olhou para a prancheta. Antes que ele pudesse responder, Rogério apareceu. Ele estava lindo, preciso admitir. Terno de linho claro, copo de uísque na mão, rindo de alguma piada que um grupo de mulheres jovens contava. Mas o sorriso morreu no instante em que seus olhos cruzaram com os meus. Ele não veio de braços abertos. Ele veio rápido, com passos duros, como quem caminha para apagar um incêndio indesejado. Chegou na porta, bloqueando minha passagem com o corpo, ficando entre mim e o salão iluminado onde 80 pessoas bebiam champanhe às minhas custas. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele não era de surpresa feliz. Era de irritação. Senti um frio na boca do estômago, mas mantive a postura. Vim para o seu aniversário, meu filho. Trouxe seu presente. Ele olhou para os lados, nervoso, checando se alguém importante estava vendo a cena. A música lá dentro era alta, uma batida eletrônica repetitiva que eu detestava, mas que ele dizia ser o que a elite gosta. Mãe, olha... Ele baixou o tom, chegando bem perto do meu rosto. Senti o cheiro de bebida cara, misturado com o perfume importado que eu mesma dei no Natal passado. Eu não te avisei porque... Bem, essa festa não é o seu ambiente. Como não é meu ambiente, Rogério? Perguntei, a voz saindo num fio, tentando entender a lógica absurda. Eu construí esse lugar. Eu troquei as fraldas de quem está pagando essa festa. Ele suspirou, aquela impaciência de adolescente voltando ao rosto de um homem de 40 anos. Então, ele disse a frase que ecoou mais alto que qualquer caixa de som. Falou num tom de voz elevado, para que os seguranças e as pessoas que chegavam logo atrás pudessem ouvir, demarcando o território. Mãe, a festa é só para amigos. Gente da minha idade, contatos de negócios, influencers. A senhora entende, né?
Ia ficar deslocada aqui. É um clima jovem, moderno. Vai para casa, descansa. Amanhã eu passo lá para pegar o presente e comer um bolo com a senhora. Atrás dele, vi minha nora, a Vanessa. Ela estava com um vestido prateado curtíssimo, segurando uma taça. Ela viu a cena. Viu o marido barrando a mãe na porta. E o que ela fez? Deu um sorrisinho de canto de boca, virou as costas e voltou para a pista de dança. Aquilo doeu mais que um tapa na cara. A humilhação não era apenas ser rejeitada, era ser tratada como um estorvo, uma velharia que não combinava com a imagem de sucesso que ele queria vender. Eu era a mancha de gordura na toalha de linho dele. O silêncio que se formou entre nós durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Os seguranças olhavam para o chão, envergonhados por mim. Um casal que chegava atrás de mim parou, observando com curiosidade mórbida. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter dito: "Esse prédio é meu, seu ingrato." Eu poderia ter feito um escândalo que acabaria com a festa ali mesmo. Minha garganta queimava com as palavras não ditas, com as noites em claro trabalhando em forno quente para pagar a faculdade dele, com as vezes que deixei de comprar roupa para mim para que ele tivesse o tênis da moda. Mas eu não fiz nada disso. Respirei fundo, sentindo o cheiro da minha própria dignidade. Ajeitei a alça da bolsa e olhei bem no fundo dos olhos dele. Não havia amor ali naquele momento, apenas vaidade. "Entendo, meu filho." "Claro que entendo", disse eu. E então, sorri. Não foi um sorriso de alegria. Foi aquele sorriso que a gente dá quando vê uma criança fazendo birra e sabe que mais tarde ela vai precisar de colo e não vai ter. Foi um sorriso de quem sabe algo que o outro ignora. "Divirta-se. A noite é sua", completei. Virei as costas devagar, sem pressa. Ouvi ele soltar o ar, aliviado, provavelmente pensando: "Ufa, a velha não criou caso." Voltei para o meu carro caminhando com a mesma elegância com que cheguei. Entrei, fechei a porta e só então, no silêncio do estofado de couro, permiti que uma única lágrima escorresse. Mas foi só uma. Porque Valdelice não é mulher de chorar o leite derramado. Valdelice é mulher de comprar a vaca e fechar a torneira. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Moro numa casa grande, num condomínio fechado, fruto de 40 anos de trabalho honesto. A casa estava vazia. Minha gata, Mimi, veio se enroscar nas minhas pernas assim que entrei. Coloquei a caixa do relógio sobre a mesa de centro. Aquele relógio não iria para o pulso dele. Não mais. Fui para a cozinha e preparei um chá de camomila. Sentei na poltrona da sala, olhando para o jardim iluminado lá fora. A raiva começou a passar, dando lugar a uma clareza fria e cristalina. Rogério achava que o mundo era dos espertos, dos jovens, dos que têm imagem. Ele esqueceu que o mundo, na verdade, é de quem tem a caneta na mão. Comecei a repassar mentalmente a nossa estrutura familiar e empresarial. Quando meu marido morreu, eu segurei as pontas. Fiz o buffet crescer 10 vezes. Comprei imóveis. Investi. Quando Rogério se formou em administração, curso que eu paguei com muito suor, ele quis assumir os negócios. Eu fui passando aos poucos. Dei a ele a diretoria. Dei a ele a autonomia para assinar cheques, contratar, demitir. Ele se sentia o dono do mundo. Mas havia um detalhe. Um detalhe técnico, burocrático, que ele, na sua arrogância de homem de negócios moderno, nunca deu a devida atenção. Ele achava que era apenas papelada de velho. Levantei-me, deixei o chá pela metade e fui até o meu escritório. Abri o cofre atrás do quadro de paisagem que pintei anos atrás. Tirei a pasta de couro marrom. O cheiro de papel guardado invadiu minhas narinas. Comecei a ler os contratos. A escritura do Espaço Esplendor. A escritura da cobertura onde ele e a Vanessa moram. O contrato social da empresa Imperial Eventos. Rogério tinha a gestão. Ele tinha o usufruto. Ele tinha o cargo de CEO. Mas o patrimônio, as paredes, o teto, o chão e, mais importante, a marca, tudo estava no nome de Valdelice Sampaio. E no contrato de cessão de uso que fizemos há 3 anos, por insistência do meu advogado, Dr. Otávio, um homem que não confia nem na própria sombra, havia cláusulas. Cláusulas de conduta.
cláusulas de revogação por ingratidão ou má gestão e, acima de tudo, a precariedade da posse. A qualquer momento, mediante notificação, a proprietária poderia retomar os bens para uso próprio ou venda. Eu tinha protegido meu filho de tudo, menos dele mesmo. E ao me proteger dele, acabei criando a arma que agora estava em minhas mãos. Ele me barrou na festa porque eu era velha, porque eu não combinava com os amigos, porque eu era a mãe que servia para fazer bolo, mas não para brindar com champanhe. Ele queria a herança, mas não queria a história que construiu essa herança. Olhei para o relógio na parede. Eram 11 da noite. A festa dele deveria estar no auge. Imaginei ele estourando garrafas, se sentindo o rei da noite, o empresário de sucesso, sem saber que o castelo dele era de areia e a maré estava subindo. Peguei o telefone. Não o celular, mas o fixo, aquele aparelho antigo e pesado que ficava na mesa de carvalho. Disquei o número do Dr. Otávio. Eu sabia que ele estaria acordado. Velhos como nós dormem pouco e leem muito. Valdelice? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era rouca e preocupada. Não, Otávio. Ou melhor, aconteceu sim. Aconteceu que eu acordei. Como assim? Sabe aquela revisão de contrato que você vem me sugerindo há meses? Aquela sobre a reestruturação dos ativos e a retomada da posse dos imóveis cedidos em comodato? Sei, claro. Você sempre disse que não queria incomodar o Rogério, que ele precisava de estabilidade. A estabilidade acabou, Otávio. Eu quero que você redija uma notificação extrajudicial. Para quem, Valdelice? Para o meu filho. Houve um silêncio na linha. Otávio me conhecia há 30 anos. Ele sabia que eu não tomava decisões por impulso. O que ele fez? Perguntou ele baixo. Ele me lembrou quem eu sou, respondi, sentindo uma força nova surgir na minha voz. Uma firmeza que eu não sentia desde os tempos em que negociava preços na feira às 4 da manhã. Ele me disse que a festa era só para amigos. Então, eu decidi que os meus imóveis e as minhas empresas também são só para quem me respeita. Expliquei brevemente o ocorrido. Não chorei. Não me lamentei. Apenas relatei os fatos como se estivesse descrevendo um pedido de catering errado. Quero a notificação pronta na segunda-feira de manhã. Quero que chegue na mão dele na terça-feira. 3 dias. É o tempo que ele tem para curtir a ressaca da festa. Valdelice, você sabe o que isso significa. Se revogarmos o comodato da casa e do salão, e se você retomar a presidência do conselho, ele perde o chão. Ele perde o status. Ele perde o que nunca foi dele, Otávio. Ele está brincando de empresário com o meu dinheiro. Está na hora de ele aprender que a velha aqui não é só uma relíquia de família. Eu sou o banco. E o banco fechou. Desliguei o telefone com uma calma assustadora. Voltei para a sala. A lua cheia iluminava o jardim que eu mesma plantei. Cada azaleia, cada samambaia, tudo ali tinha meu suor. Rogério achava que podia me esconder, me deixar nos bastidores, como se eu fosse uma vergonha. Lembrei-me do rostinho dele quando criança, me pedindo colo. Lembrei-me de quando ele caiu de bicicleta e eu limpei os joelhos dele. O amor de mãe é infinito, dizem. E é. Eu ainda o amava. Mas amor sem respeito é servidão. E Valdelice Sampaio nunca foi serva de ninguém, a não ser do próprio destino. Fui até o meu quarto, tirei o vestido de seda azul e o pendurei no cabide com cuidado. Limpei a maquiagem, olhando para as rugas no espelho. Cada linha daquela contava uma história de superação. Ele olhou para essas rugas e viu fraqueza. Viu algo descartável. Deitei na cama, mas o sono não veio de imediato. Fiquei imaginando a terça-feira. Imaginei o carteiro chegando na portaria do prédio luxuoso onde ele mora de favor. Imaginei ele abrindo o envelope timbrado do escritório de advocacia, achando que era algum contrato novo ou alguma burocracia irrelevante. A carta não seria longa. O Dr. Otávio sabia ser sucinto e letal. Prezado senhor Rogério Sampaio, serve a presente para notificar a rescisão imediata dos contratos de comodato referentes aos imóveis situados em, bem como a destituição dos poderes administrativos conferidos por procuração. Seria um terremoto. E eu seria o epicentro silencioso. Durante os 2 dias seguintes, o domingo e a segunda-feira, meu telefone tocou algumas vezes. Era ele. Provavelmente ligando para fazer o tal social que prometeu, vir comer o bolo, pegar o presente. Eu não atendi.
Deixei tocar até cair na caixa postal. Mãe, tá tudo bem? Liguei para saber da senhora. A festa foi ótima. Pena que não deu para a senhora ficar. Me liga. A voz dele na secretária eletrônica era casual, sem um pingo de remorso. Ele realmente achava que não tinha feito nada demais. Achava que eu era uma velhinha inofensiva que aceitaria as migalhas de atenção que ele jogasse no chão. Na segunda-feira à tarde, fui ao escritório do Otávio para assinar os papéis. Minha mão não tremeu. Minha assinatura saiu firme, forte, sublinhada como sempre fiz. Tem certeza, Val? Otávio perguntou, segurando a caneta antes de me entregar a via dele. Depois que isso for enviado, não tem volta. A guerra vai começar. Ajeitei meus óculos e sorri para ele. Um sorriso sereno. A guerra começou no sábado à noite, Otávio. Eu só estou trazendo a munição pesada. Pode mandar. Saí do escritório e fui tomar um café na padaria da esquina. Pedi um pão de queijo e um expresso. Observei o movimento da rua, as pessoas correndo, a vida acontecendo. Eu me sentia estranhamente viva. A dor da rejeição tinha se transformado em combustível. Eu não era uma vítima. Eu era a matriarca. E estava na hora de colocar ordem na casa. A terça-feira amanheceu nublada. Eu sabia que a correspondência registrada chegava por volta das 10 da manhã no escritório dele, que ficava no mesmo prédio do salão de festas. Fiquei em casa, regando minhas plantas. Às 10h15, meu celular começou a tocar. Era ele. Não atendi. Tocou de novo, e de novo. Então, o telefone fixo tocou. Depois, o celular da Vanessa. As mensagens começaram a chegar. Mãe, que loucura é essa? Mãe, atende. Isso é algum erro do advogado? Dona Valdelice, a senhora ficou maluca? O Rogério está passando mal aqui. Sentei na minha poltrona preferida, com o gato no colo, e observei o telefone vibrar sobre a mesa de centro como se fosse um inseto agonizante. Eu não ia atender agora. O silêncio era parte da lição. Ele precisava ler, reler e entender que a festa para amigos tinha custado muito mais caro do que ele imaginava. Peguei o controle remoto e liguei a televisão num programa de culinária, mas minha mente estava longe. Eu estava visualizando o rosto dele, lendo a parte que dizia que ele tinha 30 dias para desocupar o imóvel comercial e residencial. 30 dias. O mesmo tempo que ele levou para planejar aquela festa onde eu não era bem-vinda. O interfone da minha casa tocou. Era o porteiro. Dona Valdelice, o seu Rogério está aqui na portaria. Ele está bem alterado. Diz que precisa subir agora. Posso liberar? Respirei fundo. O momento do confronto tinha chegado mais cedo do que eu esperava. Ele não esperou nem o almoço. Veio voando. Não, Severino, respondi com a voz calma. Diga a ele que não posso receber visitas agora. Estou descansando. Mas, Dona Valdelice, ele está gritando aqui. Diz que é o filho da senhora. Diga a ele, Severino, falei, sentindo o peso e o poder de cada palavra, que a minha casa é um ambiente tranquilo. Diga a ele que, no momento, a entrada é restrita. Ele vai entender. Desliguei o interfone. Meu coração batia forte, mas não de medo, de determinação. Eu sabia que ele não iria embora tão fácil. Eu sabia que ele ia tentar forçar a entrada ou fazer um escândalo na portaria. Mas eu também sabia que, pela primeira vez na vida, Rogério estava diante de uma porta fechada que ele não podia abrir com um sorriso charmoso. Levantei-me e fui até a janela, espiando por trás da cortina. O carro dele estava parado de qualquer jeito na frente do condomínio. Ele gesticulava com o porteiro. Parecia desesperado. Aquele homem de terno de linho, tão seguro de si no sábado, agora parecia um menino perdido. Mas eu não desci. Não abri. A lição estava apenas no primeiro capítulo, e eu tinha muito mais a ensinar. Sentei-me novamente e peguei o livro que estava lendo. A campainha do interfone tocou de novo, insistentemente. Deixei tocar. O som ecoava pela casa vazia, mas dentro de mim, o silêncio era absoluto. A justiça tem um som peculiar. Às vezes, ela soa como um telefone tocando sem resposta numa sala de estar impecável. 3 dias depois da festa onde fui barrada, meu filho descobriu que, na vida real, quem tem a chave não é quem faz barulho, é quem paga a conta. E a conta dele tinha acabado de vencer. O motor do carro do meu filho rugiu lá fora, um som de arrancada agressiva que fez os vidros da sala vibrarem levemente.
Observei pela fresta da cortina enquanto o veículo importado cantava pneu, desenhando uma curva perigosa na saída do condomínio. Rogério estava furioso. Ele não estava acostumado com o não. Para ele, a vida sempre foi um buffet livre onde eu pagava a conta e ele escolhia as melhores peças. Mas agora, o restaurante tinha fechado as portas. Quando a silhueta do carro desapareceu na curva, soltei o tecido da cortina e o silêncio retomou a posse da minha casa. Não era um silêncio triste. Era um silêncio pesado, denso, cheio de poeira assentando depois de uma tempestade. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, sem aquele aperto no peito que me acompanhou nos últimos 3 dias. Eu não sentia culpa. Pelo contrário, sentia uma curiosidade fria, quase clínica, sobre o tamanho do estrago que eu precisaria consertar. Caminhei até a cozinha, coloquei água para ferver novamente. Precisava de café, não de chá. Café forte, sem açúcar, como eu tomava nas madrugadas em que fechava o balanço da empresa 30 anos atrás. Enquanto a água esquentava, pensei na minha situação. Eu tinha puxado o tapete, sim, mas agora precisava ver o que tinha debaixo dele. Rogério era meu filho, mas também era o administrador dos meus bens. Se ele teve a coragem de me humilhar publicamente por causa de imagem, o que mais ele teria feito longe dos meus olhos para manter essa tal aparência de sucesso? Com a xícara fumegante na mão, dirigi-me ao meu escritório. Aquele cômodo era meu santuário. As estantes de madeira escura estavam cheias de livros de contabilidade, biografias de grandes empresários e álbuns de fotos que eu não abria há tempos. Sentei-me na cadeira de couro giratória, aquela que Rogério dizia ser coisa de museu, e liguei o computador. Ele achava que eu era uma analfabeta digital que parara no tempo das máquinas de escrever. Mal sabia ele que o tédio da aposentadoria me fez fazer cursos online. Eu sabia mexer em tudo. Só não tinha interesse em redes sociais para ficar vendo a vida falsa dos outros. Abri a gaveta trancada da escrivaninha. Lá no fundo, dentro de uma caixa de óculos velha, estava o meu token mestre do banco. A chave digital que dava acesso irrestrito a todas as contas da Imperial Eventos e do Espaço Esplendor. Eu nunca tinha usado desde que passei o bastão, respeitando a autonomia dele. Confiança é vidro, bonita, transparente, mas quando quebra, corta. E Rogério tinha acabado de estilhaçar a vidraça inteira. Loguei no sistema bancário. A tela azul do banco iluminou meu rosto. Comecei a navegar pelos extratos dos últimos 6 meses. O que vi fez meu estômago revirar mais do que a desfeita na porta da festa. Não eram apenas gastos altos. Era uma sangria desatada. Vi lançamentos de despesas de representação em valores exorbitantes. Jantares de R$ 5.000, viagens de fim de semana para resorts de luxo categorizadas como prospecção de clientes e compras em lojas de grife lançadas como uniformes e figurinos. Mas o golpe final, aquele que fez minha mão apertar o mouse com força, foi o lançamento da festa de sábado. Evento promocional de networking, 40 anos de excelência. Valor, R$ 85.000. Ele não tinha pago a festa do próprio bolso. A empresa, a minha empresa, tinha pago pela festa onde eu fui barrada. Ele usou o meu dinheiro para comprar o champanhe que ele não me deixou beber. Usou o meu lucro para pagar o DJ que tocava a música que ele disse que não era para os meus ouvidos. A indignação inicial deu lugar a um foco laser. Continuei cavando. Acessei a aba de pagamentos pendentes. A lista era vermelha e longa. Fornecedores pequenos, gente que estava comigo desde o começo, o seu Zé das Verduras, a dona Clotilde das toalhas bordadas, a empresa de limpeza terceirizada, todos estavam com pagamentos atrasados há 60 dias. Miserável! Sussurrei para a tela do computador. Ele estava financiando o luxo dele e daquela esposa fútil nas costas de quem trabalhava duro. Rogério não era apenas um filho ingrato, ele era um gestor irresponsável. Aquilo não era mais uma questão familiar, era uma questão de honra profissional. Eu construí meu nome pagando cada centavo em dia. Se eu prometesse pagar na terça, o dinheiro estava na conta na terça de manhã. Meu filho estava sujando o nome Sampaio na praça. Abri minha agenda de papel, aquela de capa preta que ficava sempre à mão. Comecei a folhear as páginas amareladas, procurando os números antigos.
Eu precisava saber quem ainda estava do meu lado lá dentro. A maioria dos funcionários antigos tinha sido demitida ou aposentada compulsoriamente pelo Rogério, que queria uma equipe jovem e dinâmica. Mas eu sabia que ele não conseguira se livrar de todos. Havia pilares que sustentavam aquele prédio e que ele não podia derrubar sem que o teto caísse. Encontrei o nome: Solange, minha fiel escudeira, gerente financeira há 20 anos. Rogério a rebaixou para assistente administrativa e colocou um rapaz de 20 e poucos anos, cheio de MBAs e nenhuma vivência, como diretor financeiro. Mas eu sabia que era Solange quem fazia as contas fecharem no final do mês. Peguei o telefone e disquei o celular pessoal dela. Eram 2 da tarde. Ela atendeu no segundo toque. Dona Valdelice? A voz dela soou surpresa e temerosa, quase um sussurro. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Estou ótima, Solange. Melhor do que nunca. Você pode falar ou tem alguém perto? Estou no arquivo morto, Dona Val. É o único lugar onde tenho paz. O clima aqui, a senhora nem imagina. Eu imagino, minha querida. O CEO deve estar soltando fogo pelas narinas hoje, não é? Ouvi uma risada nervosa do outro lado. Ele chegou chutando as portas. Gritou com todo mundo. Se trancou na sala com o Dr. Otávio no viva-voz e depois saiu batendo a porta, dizendo que ia resolver isso, na justiça. A senhora realmente fez aquilo? Tomou tudo de volta? Eu não tomei nada, Solange. Eu apenas parei de emprestar o que é meu. Mas escute, não liguei para fazer fofoca. Liguei porque preciso dos seus olhos. O que a senhora precisa? Quero saber do caixinha 2. Não o ilegal. Deus me livre. Mas aquela reserva técnica que eu ensinei você a manter para emergências operacionais. Aquela conta que só nós duas temos a senha e que não aparece no fluxo de caixa diário para o Rogério não gastar. Ela ainda existe? Houve um silêncio breve. Senti o sorriso dela através da linha. Existe, Dona Val, e está gorda. Eu sabia que um dia a senhora ia voltar ou que o barco ia afundar. Fui guardando os rendimentos das aplicações antigas lá. O menino do MBA nem sabe que esse fundo existe. Respirei aliviada. Eu tinha recursos, tinha dinheiro líquido que Rogério não podia tocar e, mais importante, que ele nem sabia que existia. Era o meu fundo de guerra. Ótimo! Solange, escute bem. Amanhã, às 9 horas em ponto, eu vou entrar por aquela porta giratória. Não quero comitê de boas-vindas, mas quero que você tenha na sua mesa, impresso, o relatório real das dívidas com fornecedores e a lista de todos os contratos assinados pelo Rogério nos últimos 6 meses. A senhora vai voltar para a presidência? A voz dela tremia de emoção. Eu vou voltar para colocar a casa em ordem, Solange. Prepare o café, aquele que a gente gosta. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira. Olhei para as minhas mãos. Eram mãos enrugadas, com manchas senes, articulações que doíam nos dias de chuva. Mãos de velha, diriam os amigos do meu filho. Mas eram mãos que sabiam segurar um leme durante a tempestade. Levantei-me e fui até o espelho de corpo inteiro que ficava no canto da sala. Olhei para a mulher refletida ali. Cabelos brancos, postura um pouco curvada pelo peso dos anos. Por muito tempo, eu acreditei na narrativa que a sociedade e meu próprio filho me contaram. A narrativa de que minha validade tinha vencido, que eu deveria me contentar em ser a avó que dá presentes e fica quieta no canto da sala, que o mundo moderno, com suas tecnologias e anglicismos, não tinha lugar para o meu jeito de fazer as coisas. A senhora entende, né? A festa é só para amigos. A frase ecoou na minha mente, mas agora sem a dor da rejeição. Agora ela soava ridícula. Eles achavam que o poder vinha da juventude, da beleza, da conexão com a internet. Pobres tolos. O poder real é silencioso. O poder real é ter a escritura, é ter o respeito de quem carrega o piano, é saber de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Rogério construiu um castelo de cartas baseado em aparências. Eu construí uma fortaleza baseada em fundamentos. Ele podia ter os influencers, mas eu tinha a infraestrutura. Durante anos, eu me diminui para que ele pudesse crescer. Fiquei na sombra para que ele brilhasse. Achei que isso era amor de mãe. Mas amor que cria monstros não é amor, é negligência. Eu tinha negligenciado a educação moral do meu filho em troca da felicidade material dele. Agora,
Eu teria que corrigir isso da maneira mais difícil. Fui até o meu closet. Precisava escolher a armadura para a batalha de amanhã. Passei pelos vestidos floridos, pelos conjuntos de lã confortáveis que usava para ficar em casa. Meus dedos pararam num blazer de linho cru, corte alfaiataria, clássico e impecável. Combinei com uma calça social preta e uma camisa de seda pérola. Sapato de salto médio, confortável, mas que fazia aquele toque-toque autoritário no piso de mármore. Separei a pasta de couro antiga. Dentro dela, coloquei a cópia da notificação extrajudicial, os extratos bancários que imprimi e, por cima de tudo, uma foto antiga. Era uma foto do dia da inauguração do Espaço Esplendor. Eu estava lá, 15 anos mais jovem, cortando a fita vermelha. Rogério estava ao meu lado, recém-saído da faculdade, sorrindo com orgulho. "Você se perdeu, meu filho", murmurei para a foto. "Mas eu vou te achar. Mesmo que tenha que te quebrar primeiro." O resto da tarde passou num borrão de preparativos mentais. Eu ensaiava o que diria. Não podia me alterar. Não podia gritar. A raiva é amiga da imprudência e eu precisava ser cirúrgica. Rogério tentaria jogar sujo. Ele usaria chantagem emocional. Talvez envolvesse a Vanessa para chorar. Ou pior, tentaria me desqualificar legalmente, alegando insanidade. Eu precisava estar blindada. Lembrei-me do doutor. Otávio dizendo que a guerra começaria. Ele estava certo. Mas Rogério achava que enfrentaria uma mãe magoada. Ele não sabia que enfrentaria a fundadora da empresa. São duas entidades diferentes que habitam o mesmo corpo. E amanhã, a mãe ficaria em casa regando as plantas. Quem entraria no elevador panorâmico seria a dona Valdelice Sampaio, presidente do conselho. À noite, fiz uma sopa leve. Comi sentada à mesa da sala de jantar, sozinha, com a gata Mimi me observando de cima do aparador. A casa estava quieta, mas eu sentia uma energia vibrante no ar. Era a adrenalina. Aquela velha amiga que eu não sentia desde os tempos em que fechava contratos de casamentos milionários. Meu celular tocou mais uma vez. Era uma mensagem de áudio da Vanessa. Hesitei, mas apertei o play. "Dona Valdelice, pelo amor de Deus, o Rogério está destruído. Ele não para de beber. A senhora vai acabar com a vida do seu filho por causa de uma festa? Que tipo de mãe faz isso? A gente pode conversar, somos família." A voz dela era estridente, carregada daquele vitimismo manipulador que eu conhecia bem. Sorri de canto. "Somos família." Engraçado como esse conceito só aparecia quando o cartão de crédito era bloqueado. Na porta da festa, quando eu fui enxotada como um cachorro sarnento, ninguém lembrou que éramos família. Não respondi. Apaguei a mensagem e desliguei o celular. Fui para a cama cedo. Precisava estar descansada. Deitei na minha cama king size, sentindo o frescor dos lençóis de algodão egípcio. Olhei para o teto, traçando mentalmente o trajeto até o escritório. Amanhã, o Espaço Esplendor veria o retorno da sua verdadeira dona. E Rogério descobriria que no mundo dos negócios, quem não respeita a história acaba se tornando passado. Fechei os olhos e pela primeira vez em 3 dias dormi um sono profundo e sem sonhos. O sono dos justos que afiam suas facas. Cheguei ao prédio da Imperial Eventos às 8h50 da manhã. O sol estava tímido, escondido atrás das nuvens cinzentas de São Paulo, combinando perfeitamente com o meu blazer de linho cru e meu estado de espírito. Não estacionei na vaga da presidência, que ficava bem na frente. Deixei meu carro na rua lateral, numa vaga comum de zona azul. Eu não estava ali para ocupar um trono. Estava ali para limpar o chão. O porteiro da entrada principal era o Batista, um homem de seus 50 anos que eu contratei quando ele ainda tinha cabelo preto e muitos sonhos. Ao me ver, ele arregalou os olhos e quase derrubou o radiocomunicador. "Dona Valdelice? É a senhora mesmo? Faz tanto tempo!" Ele abriu o portão de vidro, ignorando completamente o protocolo de identificação digital que meu filho tinha instalado. "Bom dia, Batista. Como está a neta? Já nasceu?" Perguntei, parando brevemente. A gentileza é a primeira ferramenta de quem quer governar, algo que Rogério nunca aprendeu. "Nasceu, Dona Val. Uma boneca. Mas a senhora vai subir? O seu Rogério ainda não chegou. Ele costuma chegar lá pelas 10 ou 11. Sorri, um sorriso fino e cúmplice. "Eu sei, Batista.
É exatamente por isso que estou aqui agora. O dono chega quando quer, mas quem trabalha de verdade chega no horário. Passei pela catraca e o som dos meus saltos no piso de granito ecoou pelo saguão vazio. Aquele toque-toque ritmado era música para os meus ouvidos. Era o som da autoridade voltando para casa. Entrei no elevador e apertei o botão do quarto andar, onde ficava o administrativo e o financeiro. Não fui para a cobertura, onde ficava a sala da presidência com vista panorâmica e frigobar cheio de importados. A guerra não se ganha olhando à vista. Se ganha nas trincheiras onde o dinheiro entra e sai. Quando as portas se abriram, senti um arrepio. Não de frio, mas de estranheza. Rogério tinha mudado tudo. As paredes, que antes eram de um tom creme acolhedor com quadros de festas que realizamos, agora eram de um cinza-cimento queimado, frio e impessoal. Tinha tirado as mesas de madeira maciça e colocado bancadas brancas compartilhadas, estilo coworking, onde ninguém tinha privacidade. Dizia ele que era para integrar a equipe. Para mim, parecia um galinheiro sem divisórias. Havia pouca gente. Uns 3 jovens com fones de ouvido enormes, digitando freneticamente, nem levantaram a cabeça para me ver. Eram a tal equipe dinâmica. Mas lá no fundo, numa sala de vidro que parecia ter resistido à reforma, vi a cabeça loira da Solange. Caminhei até lá. Ela me viu pelo vidro e levantou num pulo, derrubando uma pilha de pastas. Abriu a porta antes que eu tocasse na maçaneta. Dona Val, ela me abraçou forte. Senti o cheiro de café e papel carbono, o perfume do trabalho honesto. Eu não acreditei que a senhora viria mesmo. Eu disse que viria, Solange. E Valdelice Sampaio não fura compromisso. Cadê o café? Entrei na sala dela. Era um oásis no meio daquele deserto moderno. Ainda tinha a mesa antiga, a planta jiboia cascateando sobre o arquivo de metal e, graças a Deus, a cafeteira elétrica velha de guerra. Está aqui, fresquinho. E os papéis também. Ela apontou para 2 pilhas distintas sobre a mesa. Na esquerda, o que o sistema oficial mostra. Na direita, a realidade que eu guardei nas minhas anotações e nos backups físicos. Sentei-me na cadeira de visitante, tirei os óculos da bolsa e comecei a trabalhar. Não precisei de 5 minutos para entender a gravidade da situação. Rogério não estava apenas gastando muito, ele estava pedalando dívidas. Pagava o fornecedor de bebidas com o dinheiro da entrada do casamento da semana seguinte. Tapava um buraco abrindo uma cratera. Ele antecipou os recebíveis dos cartões de crédito dos próximos 6 meses, Dona Val. Solange sussurrou, como se tivesse vergonha alheia. A taxa de juros do banco está comendo 30% do nosso lucro. Tudo para manter o fluxo de caixa positivo no papel e tirar os prolabore dele. Respirei fundo, sentindo o gosto amargo do café e da decepção. E o garoto do MBA? O diretor financeiro? O Felipe? Solange revirou os olhos. Ele só assina o que o Rogério manda. Acha que alavancagem é bonito. Não sabe a diferença entre custo fixo e variável. Ótimo, respondi, puxando meu celular e a lista de telefones que Solange tinha imprimido. Vamos começar a cirurgia. Solange, bloqueie o acesso do Felipe ao sistema bancário agora. Mude as senhas. Se ele perguntar, diga que é uma atualização de segurança do banco e que o sistema está fora do ar. E o Rogério? Ela perguntou com os dedos pairando sobre o teclado. Deixe o Rogério comigo. Agora me dê o telefone da distribuidora de bebidas, a Adega Central. O seu Mário ainda é o dono? É sim, mas estamos devendo 40 mil para ele. Ele suspendeu as entregas de terça-feira. Disquei o número, coloquei no viva voz. Adega Central, bom dia, atendeu uma voz grossa. Mário, aqui é a Valdelice Sampaio. Houve um silêncio do outro lado. Depois, uma tosse seca. Dona Valdelice? Nossa, achei que a senhora tinha se mudado para a Europa. O Rogério disse que a senhora não apitava mais nada. O Rogério diz muitas coisas, Mário. Mas quem assina o cheque sou eu. Escute, estou vendo aqui uma pendência de 40 mil. Vou fazer um Pix de 20 mil agora de manhã para abater e parcelar o resto em 2 vezes. Quero o caminhão aqui hoje à tarde para o evento de amanhã. Podemos fechar? Dona Val, com a senhora na linha, eu mando até de graça. A senhora tem palavra. Pode mandar o comprovante. Desliguei e olhei para Solange. Ela sorria. Viu? Eu disse.
Credibilidade não se compra com festa para influencer, se constrói com anos de fio do bigode. Próximo. Passei a hora seguinte fazendo isso. Liguei para o fornecedor de flores, para a lavanderia industrial, para a segurança. Renegociei, paguei o que era urgente com o dinheiro do fundo de guerra que a Solange guardou e estanquei a sangria. A cada ligação, eu sentia que estava costurando de volta os pedaços da minha empresa que meu filho tinha rasgado. Eram 10h40 quando ouvi o barulho. A porta de vidro da entrada do andar bateu com força. Passos pesados e rápidos vieram pelo corredor. Vozes abafadas tentaram dizer bom dia, mas foram ignoradas. Rogério tinha chegado. Pela parede de vidro da sala da Solange, eu o vi. Ele estava sem gravata, com a camisa amassada e o rosto inchado. Parecia não ter dormido. Ele foi direto para a mesa do tal Felipe, o diretor financeiro, e começou a gesticular, gritando algo sobre cartões bloqueados e vergonha no posto de gasolina. Felipe, pálido, apontava para a tela do computador, balbuciando desculpas. Eu continuei sentada, bebericando meu café. Solange estava tensa, segurando a respiração. Fique calma, murmurei. Continue digitando. Finja que é um dia normal. Rogério girou nos calcanhares e olhou em volta, procurando alguém para culpar. Foi quando seus olhos encontraram os meus através do vidro. Ele parou. A expressão dele mudou de raiva para confusão e depois para um medo genuíno. Ele não esperava me ver ali. Ele achava que a notificação extrajudicial era um blefe, um papel para assustar, e que eu estaria em casa esperando ele ir lá pedir desculpas. Ver-me ali, sentada na cadeira da gerente financeira, com pastas e telefone na mão, era o pior pesadelo dele. Ele veio até a sala, abriu a porta com violência. O que é isso? A voz dele falhou, saindo num tom agudo. O que a senhora está fazendo aqui, mãe? O Felipe disse que as senhas não funcionam, que os cartões corporativos foram cancelados. Eu fui abastecer o carro e o cartão não passou. A senhora tem noção da vergonha que eu passei? Olhei para ele por cima dos óculos, com a mesma calma que olharia para um garçom que derrubou uma bandeja. Bom dia para você também, Rogério. O Batista mandou lembranças. Para com isso, ele gritou, batendo a mão na mesa da Solange. A xícara de café tremeu. Isso é minha empresa. A senhora não pode entrar aqui e bagunçar tudo. Eu tenho uma reunião de almoço com investidores. Eu preciso dos cartões liberados agora. Levantei-me devagar. Ajeitei o blazer. Sua empresa? Perguntei, voz baixa, mas cortante. Engraçado. Pelo que vi nos contratos que reli ontem à noite, a empresa pertence a Valdelice Sampaio. Você tem apenas uma procuração administrativa. Ou melhor, tinha. Peguei a cópia da notificação que estava na minha pasta e joguei sobre a mesa, deslizando até ele. O prazo de 30 dias é para você sair do imóvel. Mas a revogação dos poderes administrativos? Essa é imediata, meu filho. A partir de hoje, você não assina nem recibo de motoboy. Ele pegou o papel, amassando-o na mão. A senhora ficou louca. Está gagá. Eu vou interditar a senhora. Vou alegar demência senil. Ninguém vai acreditar que uma velha de quase 70 anos pode gerir esse negócio moderno. Tente, desafiei. O Dr. Otávio adoraria esse debate no tribunal, mas enquanto isso, vamos falar de negócio moderno. Solange, mostre a ele o relatório da festa de sábado. Solange, com as mãos tremendo um pouco, entregou uma folha impressa. R$ 85 mil, Rogério, eu disse, apontando o valor. Lançados como evento promocional. Me diga, qual foi o retorno sobre esse investimento? Quantos contratos fechamos com os seus amigos influencers? Ele bufou, suando frio. É branding, mãe! É construção de marca. A senhora não entende nada de marketing. O retorno vem a longo prazo. O longo prazo acabou hoje, cortei. Cancelei o contrato de locação dos 3 carros de luxo da diretoria. O seu, o da Vanessa e o do Felipe. A locadora vem buscar ao meio-dia. Sugiro que tire suas coisas de dentro. O da Vanessa? Ele arregalou os olhos. Mãe, a Vanessa precisa do carro para levar as crianças na escola. Rogério, você não tem filhos. A Vanessa usa aquele SUV blindado para ir ao shopping e ao Pilates. Se ela quiser ir, que vá de Uber. Ou melhor, de ônibus, que é bom para conhecer a cidade. O telefone da mesa tocou.
Solange atendeu, ouviu e colocou no mudo. Dona Val, é o DJ Cadu, aquele famoso. Ele disse que o cheque do cachê da festa de sábado voltou. E ele está ameaçando postar nas redes sociais que a Imperial Eventos dá calote. Rogério empalideceu. A imagem dele estava prestes a ruir na internet, o terreno sagrado dele. Paga ele, mãe! Pelo amor de Deus! Se ele postar, acaba com a minha reputação. Sentei-me novamente, cruzei as pernas e entrelacei os dedos. A reputação de quem, Rogério? A sua ou a da empresa? Porque a da empresa eu garanto com os meus fornecedores antigos. Eles sabem quem eu sou. Agora, a sua reputação com seus amigos... Bem, essa parece que custa caro. Mãe, por favor. O tom dele mudou. A arrogância deu lugar ao desespero. Ele se curvou sobre a mesa, apoiando o peso nos braços. Eu não tenho esse dinheiro na minha conta pessoal. A gente gastou tudo na viagem para as Maldivas mês passado. Se o Cadu abrir a boca, eu viro piada. Olhei para Solange. Temos caixa para pagar o DJ? Temos, Dona Val. Mas é o dinheiro que a senhora separou para o 13º dos funcionários. Voltei meu olhar para o meu filho, aquele homem de 40 anos que me barrou na porta porque eu não tinha o perfil. Você ouviu, Rogério? Eu tenho o dinheiro, mas ele tem dono. São os pais e mães de família que trabalham aqui e que você trata como números. Eu tenho uma escolha: salvar a sua imagem ou garantir o Natal de 50 famílias. Ele me olhou com esperança, achando que a mãe falaria mais alto que a empresária. Achando que eu cederia, como sempre cedi quando ele pedia o brinquedo mais caro da vitrine. A escolha é simples, continuei. Solange, não pague o DJ. O quê? Rogério gritou. Mãe, a senhora vai me destruir. Não, meu filho, eu estou te dando uma lição de realidade. Ligue para o seu amigo DJ. Explique a situação. Diga a ele que a festa para amigos era, na verdade, uma festa financiada pela mamãe e que a mamãe fechou a torneira. Peça prazo. Humilhe-se. Faça o que eu fiz a vida toda para te dar conforto. Engula o orgulho. Eu não vou fazer isso. Ele rosnou. Então deixe ele postar. Respondi, fria como o mármore do saguão. Quem sabe assim você descobre quem são seus amigos de verdade. Aqueles 80 que estavam bebendo meu champanhe, será que algum deles vai te emprestar o dinheiro para pagar o DJ? O celular de Rogério começou a tocar no bolso dele. Ele olhou o visor. Era a Vanessa. Ele recusou a chamada. Tocou de novo imediatamente. Atenda, ordenei. Deve ser importante. Talvez o cartão dela também não tenha passado no cabeleireiro. Ele atendeu, virando de costas para mim. Vanessa, agora não... O quê? Como assim levaram o carro? Eu disse que era ao meio-dia. Ah, eles rastrearam... Vanessa, para de gritar. Eu estou resolvendo. Não, a minha mãe está aqui. Ela está aqui. Ele desligou o telefone e se virou para mim. O rosto estava vermelho de vergonha e ódio. Levaram o carro da Vanessa na porta da academia, na frente das amigas dela. A senhora tem noção do que fez? Tenho. Recuperei um ativo da empresa que estava sendo usado para fins pessoais não autorizados. Chama-se gestão, Rogério. Deveria ter aprendido isso na faculdade que paguei. Levantei-me e caminhei até a porta da sala. Abri para que ele saísse. Agora, se me dá licença, eu e a Solange temos que planejar o fluxo de caixa da semana. Você pode ficar na sua sala, se quiser. Mas sem ar-condicionado, porque mandei desligar a central da cobertura para economizar energia. E sem internet, porque a senha mudou. Ele ficou parado ali, estático, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. A mãe que aceitava tudo tinha morrido naquela porta de festa, ao som de música eletrônica. Quem estava ali era a dona Valdelice. Ah, e Rogério, chamei quando ele dava o primeiro passo trôpego para fora. Aqueles 80 convidados. Sugiro que não peça ajuda a eles. Acabei de ver no sistema que a Vanessa mandou convites para um after party na nossa casa de praia no próximo feriado. Cancelei a van e a reserva do buffet. Acho bom você avisar. Fica chato o pessoal chegar lá e dar com a cara no portão, não é? A gente sabe como é ruim ser barrado. Ele não respondeu. Saiu andando pelo corredor cinza, os ombros caídos, arrastando os pés. Os funcionários, jovens e dinâmicos, tiraram os fones de ouvido e olharam. Pela primeira vez, eles viram quem realmente mandava ali.
Não era o homem do terno de linho. Era a senhora de cabelos brancos e sapatos confortáveis. Fechei a porta da sala. Solange me olhava com um misto de terror e admiração. A senhora é perigosa, Dona Val. Sorri, voltando para os meus papéis. Não, Solange. Perigoso é um tolo com um cartão de crédito sem limite. Eu sou apenas justa. Agora me passa o telefone do fornecedor de carnes. Temos muito trabalho antes do almoço. Lá fora, o céu de São Paulo começava a limpar, deixando passar uns raios de sol. Mas para o meu filho, a tempestade estava apenas começando. Ele achou que o silêncio dos últimos 3 dias era submissão. Mal sabia ele que era apenas o tempo que o tsunami leva para recuar antes de varrer tudo. Batinmao. As 48 horas seguintes à minha retomada do escritório foram um espetáculo triste de se ver. Dizem que o navio afunda e os ratos são os primeiros a fugir. Mas no caso do meu filho, os ratos eram os 80 convidados da festa dele. O tal DJ Cadu, aquele rapaz de cabelo descolorido que cobrava uma fortuna para apertar botões num computador, cumpriu a ameaça. Na quarta-feira à noite, ele postou um vídeo nas redes sociais. Não foi um vídeo longo, mas foi devastador. E aí, galera, só para avisar, Imperial Eventos é furada. O tal CEO ostentação não paga os artistas. Festa de luxo com dinheiro de pinga. Fujam. Eu estava em casa, tomando meu chá, quando a Solange me mandou o link. Em questão de horas, o castelo de vidro do Rogério trincou de vez. O telefone dele, que antes tocava com convites para camarotes e jantares, agora tocava com cobranças e cancelamentos. Mas o mais doloroso para ele não foi a perda do dinheiro, foi o silêncio dos amigos. Na quinta-feira, Rogério tentou reverter a situação da maneira mais patética possível. Ele convocou uma reunião de emergência com os tais investidores que ele dizia ter. Eram 3 rapazes da idade dele, todos com ternos apertados e relógios grandes demais para o pulso. Eles apareceram no escritório às 10 da manhã, achando que encontrariam um ambiente descolado de sempre, com café gourmet e uísque liberado. Encontraram a mim. Eu estava sentada na cabeceira da mesa de reuniões, aquela de madeira maciça que Rogério queria ter trocado por vidro. Ao meu lado, o Dr. Otávio, com sua pasta de couro surrada e o olhar de quem já viu de tudo. Quando os 3 rapazes entraram, rindo alto, pararam secos ao me verem. Bom dia, senhores, disse eu, sem me levantar. O café hoje é de garrafa térmica e o uísque acabou. Sentem-se. Rogério entrou logo atrás, suando com a Vanessa a tiracolo. Ela usava óculos escuros enormes, provavelmente para esconder os olhos inchados de choro ou a vergonha de ter perdido o carro na frente da academia. Mãe, Dona Valdelice, corrigiu-se ele, a voz trêmula. Esses são o Beto, o Cacá e o Felipe. Eles são parceiros estratégicos, vieram para aportar capital e salvar o fluxo de caixa. Olhei para os 3 rapazes. Conhecia o tipo. Eram empreendedores de palco. Falavam muito, usavam palavras em inglês, mas não tinham um terreno escriturado no nome. Aportar capital? Perguntei, ajeitando meus óculos. Ótimo. A dívida imediata da empresa, criada pela má gestão do meu filho nos últimos 6 meses, é de R$450 mil. Quem de vocês vai assinar o cheque agora? O silêncio na sala foi tão absoluto que dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo. O tal Beto coçou a garganta. Veja bem, Dona Valdelice, a nossa ideia era uma parceria de branding. A gente entra com a imagem, com a divulgação nos nossos perfis, e a Imperial entra com a estrutura. Soltei uma risada curta e seca. Imagem? Meu filho pagou R$85 mil numa festa para ter imagem, e agora é motivo de piada na internet. A imagem de vocês não vale o pó que junta nos meus móveis. Se não trouxeram dinheiro vivo, a reunião acabou. Os 3 se entreolharam. Levantaram-se quase ao mesmo tempo, murmurando desculpas esfarrapadas sobre reuniões em outra cidade e analisar o cenário macroeconômico. Saíram da sala quase correndo, nem olharam para o Rogério. Ficamos apenas nós 4. Eu, o advogado, meu filho e minha nora. A sala parecia ter encolhido. Rogério sentou-se na cadeira mais distante, desabando como um saco de batatas vazio. Vanessa tirou os óculos escuros. A maquiagem estava impecável,
mas o olhar era de pânico. Eles eram meus melhores amigos, mãe, Rogério sussurrou, olhando para a porta fechada. A gente viajava junto. A gente planejava o futuro. Eles eram amigos do seu cartão corporativo, Rogério? Respondi, abrindo a pasta preta que estava diante de mim. Amigo de verdade é aquele que te avisa que você tem alface no dente, não aquele que te deixa sorrir para a foto. E você, meu filho, está com a horta inteira na boca. Dr. Otávio pigarreou e me passou um documento encadernado. Era o resultado da auditoria relâmpago que fizemos. Rogério, Vanessa... Comecei, mudando o tom de voz. Agora não era mais ironia. Era seriedade. Vocês acham que eu tomei o controle porque fiquei ofendida na porta da festa. Acham que é vingança de velha. Mas vocês não têm ideia do buraco que cavaram. Joguei o relatório na mesa, deslizando-o até eles. Abram. Página 12. Rogério abriu. Seus olhos correram pelas linhas e ele empalideceu. A Vanessa, curiosa, esticou o pescoço. O que é isso? Ela perguntou. Isso, minha querida, é crime, explicou o Dr. Otávio com sua voz calma e letal. Apropriação indébita. Sonegação fiscal. O Rogério usou a conta da empresa para pagar despesas pessoais da família. Escola de natação, pilates, viagens, reformas no apartamento da mãe da Vanessa, tudo sem declarar como pró-labore. Isso configura fraude contra os credores e contra o fisco. Rogério largou o papel como se queimasse. Eu ia repor. Era só um empréstimo temporário. O próximo trimestre ia ser recorde de vendas. Com que dinheiro você ia repor, Rogério? Perguntei, sentindo uma pontada de tristeza no peito. Você gastou o lucro, o capital de giro e a reserva. Se a Receita Federal batesse aqui hoje, você sairia daqui algemado. Não é modo de falar. É cadeia. Vanessa começou a chorar. Um choro feio, soluçante. Cadeia? Mas a gente é gente de bem. A gente frequenta a coluna social. O Rogério não é bandido. Dona Valdelice, a senhora tem que fazer alguma coisa. A senhora é a dona. Olhei para ela. Aquela mulher que riu quando o marido me barrou, que achava que eu era apenas um caixa eletrônico ambulante. Eu sou a dona, sim. E é exatamente por isso que vocês não estão na delegacia agora. Porque eu usei o meu dinheiro pessoal, aquele que guardei por 40 anos vendendo coxinha e alugando cadeira de plástico, para cobrir o rombo fiscal que vocês criaram ontem à tarde. O choque no rosto deles foi palpável. Eles achavam que o dinheiro era infinito, que brotava nas paredes da empresa. Não entendiam que alguém tinha que suar para ele existir. A senhora pagou? Rogério perguntou, a voz num fio. Paguei, limpei o nome da empresa e, por tabela, limpei o seu CPF, Rogério. Mas isso tem um preço. Levantei-me e caminhei até a janela. A vista da cidade era cinzenta, mas sólida. Prédios de concreto, ruas de asfalto. O mundo real é feito de materiais duros, não de nuvens digitais. Que preço? Ele perguntou. Eu devolvo o carro. A gente vende a casa de praia. Quer dizer, a sua casa de praia que a gente usa. Virei-me para encará-los. O momento da revelação total tinha chegado. Eu não queria apenas o dinheiro de volta. Dinheiro a gente recupera. Eu queria recuperar o homem que meu filho poderia ter sido. O preço é a sua vida de mentira, Rogério. Acabou. Fiz um sinal para o Dr. Otávio. Ele tirou outro documento da pasta. Um contrato simples, de poucas páginas. A partir de hoje, comecei a ditar as regras. Você não é mais o CEO. O cargo foi extinto. A presidência volta para mim. Você será contratado como gerente de operações júnior. Júnior? Ele se levantou indignado. O orgulho ferido falando mais alto que a gratidão. Eu tenho 40 anos, mãe. Tenho MBA. Como vou encarar meus funcionários sendo júnior? Você vai encarar com a humildade de quem está aprendendo a trabalhar de verdade. Respondi, firme. Seu salário será o de mercado para a função. R$ 3.500, mais vale transporte e vale refeição. 3.500? Vanessa gritou, horrorizada. Isso não paga nem o condomínio do nosso prédio. Então mudem-se, retruquei implacável. O apartamento da cobertura é da empresa. Como o Rogério não é mais diretor, ele perdeu o benefício da moradia executiva. Vocês têm 30 dias para desocupar. Tem um apartamento de 2 quartos no bairro da Aclimação. É antigo, sem varanda gourmet, mas é limpo e seguro.
Posso ceder para vocês morarem, pagando apenas o condomínio e o IPTU. Eles estavam em estado de choque. Pareciam duas crianças que acabaram de descobrir que o Papai Noel morreu e deixou dívidas. A realidade nua e crua estava desmontando a fantasia em que viveram na última década. A senhora está nos expulsando de casa? Vanessa perguntou com veneno na voz. A senhora quer ver seu filho na sarjeta? Não, minha querida. Sarjeta é para onde ele estava indo com as próprias pernas, rumo à prisão por fraude. Eu estou oferecendo um teto e um emprego. Coisa que a maioria dos brasileiros agradeceria de joelhos. O problema é que vocês acham que merecem o caviar sem nunca ter pescado o peixe. Rogério andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Eu não posso aceitar isso. É humilhação demais. O que vão dizer de mim? Que eu fali? Que virei peão da minha mãe? Vão dizer a verdade, Rogério. Bati a mão na mesa, fazendo o barulho estalar na sala. Vão dizer que você tentou voar sem ter asas e caiu. E que teve a sorte, a imensa sorte, de ter uma mãe que construiu um paraquedas. Caminhei até ele e segurei seus ombros. Ele era mais alto que eu, mas naquele momento parecia minúsculo. Olhei nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que me viram na porta da festa, e sentiram vergonha. Você tem duas opções, meu filho. A porta da rua é a serventia da casa. Você pode sair agora, tentar a sorte com seus amigos, com seu nome sujo na praça e sem um centavo no bolso, porque eu vou bloquear até a sua conta da Netflix. Ou você assina esse contrato, engole esse orgulho maldito, veste a camisa da empresa de verdade e começa a aprender como se ganha dinheiro honestamente. Ele olhou para a Vanessa. Ela estava de braços cruzados, batendo o pé, esperando que ele reagisse, que ele fosse o homem alfa que ela achou que tinha casado. Rogério, a gente não vai morar na aclimação, é longe de tudo. Meus amigos moram nos jardins. Ela chiou. Rogério olhou para a esposa. Depois olhou para mim. Depois olhou para o relatório de auditoria sobre a mesa, a prova do crime que eu fiz desaparecer. Vi a engrenagem girar na cabeça dele. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que a Vanessa estava preocupada com o CEP e eu estava preocupada com a liberdade dele. Se eu assinar, ele começou, a voz rouca. A senhora paga o DJ? Para de circular aquele vídeo. O DJ já foi pago hoje cedo, com um pedido formal de desculpas da empresa, respondi. A honra do Sampaio foi lavada. Agora falta lavar o chão do salão, que está precisando de supervisão. Ele suspirou. Foi um suspiro longo, de derrota, mas também de alívio. O alívio de quem não precisa mais fingir que é rico. O peso daquela máscara de sucesso caiu no chão. Rogério pegou a caneta do Dr. Otávio. A mão dele tremia. Vanessa, vai para o carro, ele disse sem olhar para ela. O quê? Você vai aceitar isso? Rogério, você é um frouxo, ela gritou. Vai para o carro, Vanessa, ele berrou, uma explosão que assustou até a mim. Acabou. O dinheiro acabou. A festa acabou. A minha mãe é a dona de tudo. Você quer continuar casada comigo ganhando R$3.000 ou quer ir embora? Porque se ficar, vai ter que aprender a viver com o que a gente tem. Vanessa ficou boquiaberta. Ela nunca tinha ouvido ele falar assim. Ela olhou para mim com ódio, pegou a bolsa de grife, que provavelmente foi comprada com o dinheiro do meu caixa, e saiu batendo a porta. O som do salto dela sumindo no corredor foi a música da minha vitória. Rogério sentou-se na cadeira, curvado sobre o papel. Mãe, a senhora me odeia? Perguntou ele, baixo, assinando o contrato. Sentei-me ao lado dele. Coloquei minha mão enrugada sobre a mão dele, agora apenas a mão de um funcionário júnior. Eu te amo tanto, Rogério, que preferi que você me odiasse a ver você se destruir. Eu te amo o suficiente para te dizer não. Ele terminou de assinar. Dr. Otávio recolheu os papéis rapidamente, como se temesse que ele mudasse de ideia. Bem-vindo à equipe, Rogério, disse o advogado fechando a pasta. Seu turno começa na segunda-feira, às 8. E o Batista tem ordens para descontar atrasos. Rogério levantou a cabeça. Os olhos estavam marejados. 80 pessoas, ele murmurou, voltando ao assunto da festa. 80 pessoas beberam e comeram às minhas custas. E hoje, quando pedi ajuda no grupo do WhatsApp, a única pessoa que respondeu foi para perguntar se eu estava vendendo o meu relógio barato. É a vida, meu filho, disse eu, levantando-me.
O mundo é cheio de gente que quer andar de limusine com você. Mas o que você precisa é de gente que pegue o ônibus com você quando a limusine quebra. Fui até a minha mesa, peguei minha bolsa e o envelope com o contra-cheque dele. Tome, um adiantamento. Para fazer a mudança. Ele pegou o envelope. Não era muito, mas era dinheiro limpo. Obrigado, mãe. Dona Valdelice, corrigi com um meio sorriso. Aqui dentro é Dona Valdelice. Em casa, no domingo, se você for almoçar e levar uma sobremesa barata, pode me chamar de mãe. Ele sorriu. Um sorriso fraco, triste, mas verdadeiro. Pela primeira vez em anos, vi o meu filho, e não o personagem que ele criou. Saí da sala de reuniões com a alma lavada. No corredor, a Solange me esperava com um relatório de novos orçamentos. A equipe jovem agora digitava em silêncio, sem fones de ouvido, respeitando o ambiente de trabalho. A tempestade tinha passado. O barco estava avariado, tinha perdido parte da tripulação e a carga de vaidade tinha sido jogada ao mar. Mas o leme estava firme nas minhas mãos. E mais importante, o imediato tinha finalmente entendido que não era o capitão. Enquanto caminhava para o elevador, ouvi o Rogério ao telefone na sala de reuniões. Ele não estava gritando, estava falando baixo. Alô? É da imobiliária? É sobre a devolução do imóvel da cobertura. Sim, vamos entregar as chaves. Motivo? Readequação financeira. A vida muda. Sorri para o espelho do elevador enquanto as portas se fechavam. A velhice tem essa vantagem. A gente sabe que depois da queda, o único jeito de continuar é levantando. E eu tinha acabado de levantar a minha família do chão, mesmo que tivesse que arrastá-los pelos cabelos para isso. Dizem que quem ri por último, ri melhor. Eu não estava rindo. Eu estava apenas conferindo o saldo. E pela primeira vez em meses, a conta fechava. Fim do capítulo 4. 6 meses se passaram desde a manhã em que entrei no escritório e demiti o CEO de fachada para contratar o meu filho de verdade. O tempo, dizem os antigos, é o senhor da razão. Mas eu diria que o tempo é mais como uma massa de pão. Se você não sovar com força e deixar descansar na medida certa, não cresce. E nós sovamos essa massa com vontade. O escritório da Imperial Eventos agora tem outro ritmo. O silêncio sepulcral do medo e o barulho histérico das festas improvisadas deram lugar ao zumbido constante e produtivo do trabalho. Não tem mais música eletrônica tocando no saguão, nem gente andando de skate elétrico pelos corredores. O que se ouve é o telefone tocando com clientes reais, o barulho da impressora cuspindo contratos e o cheiro de café coado na hora, aquele que a Solange faz questão de passar às 3 da tarde. Olhei pela parede de vidro da minha sala. Lá fora, numa das mesas compartilhadas, sim, mantive as mesas, mas coloquei divisórias decentes, estava o Rogério. Ele não usava mais ternos de linho italiano de R$ 5.000. Vestia uma camisa social azul clara, mangas dobradas até o cotovelo e estava ao telefone com um fornecedor de iluminação. Ele anotava furiosamente num caderno de papel, com uma caneta Bic azul. A postura arrogante de quem olhava o mundo de cima para baixo tinha sumido. No lugar dela, via-se a curvatura de quem carrega responsabilidade nos ombros. A Vanessa não aguentou 30 dias. Quando a realidade do apartamento na aclimação bateu à porta, um prédio antigo, sem elevador social privativo e com vizinhos que ouvem novela alto. O amor eterno dela evaporou. Disse que não tinha casado para andar de Uber X e contar moedas para a feira. Fez as malas e voltou para a casa dos pais no interior, levando as bolsas de grife que conseguiu salvar. Rogério sofreu, claro. Chorou no meu sofá num domingo à tarde, comendo o pudim que eu fiz. Mas foi um choro necessário. Foi o choro de quem percebe que estava apaixonado por um espelho que só refletia vaidade. Dona Valdelice? A voz da Solange me tirou dos devaneios. Ela entrou na sala com um sorriso que não cabia no rosto e uma pasta azul. A senhora precisa ver o fechamento do semestre. Peguei a pasta. Meus olhos correram pelos números. O vermelho sangue que manchava nossas planilhas há meses tinha finalmente dado lugar ao azul, ainda tímido, mas consistente. Pagamos 90% das dívidas. O nome da empresa estava limpo. E o mais importante, o fundo de guerra estava sendo recomposto, centavo por centavo,
com depósitos mensais que o próprio Rogério fazia questão de priorizar antes de tirar o salário dele. O garoto negociou bem o contrato do casamento da filha do deputado. Comentei, apontando para uma linha de receita. Negociou sim. Solange confirmou, orgulhosa. E a senhora sabe o que ele fez? Ele foi pessoalmente na CEAGESP às 4 da manhã com o seu Mário para escolher as flores. Disse que queria garantir que não viesse nada murcho. O seu Mário ligou elogiando. Disse que o Rogério tem braço para trabalho. Sorri. Aquilo valia mais que qualquer MBA. Meu filho estava descobrindo que o respeito não vem do cargo no cartão de visita, mas da sola de sapato gasta no chão da fábrica. Levantei-me e caminhei até a porta. Precisava dar uma volta, sentir o pulso da operação. Quando passei pela mesa do Rogério, ele desligou o telefone e me olhou. Havia olheiras no rosto dele, resultado de noites estudando planilhas e dias resolvendo problemas. Mas havia também um brilho nos olhos que eu não via desde que ele era criança e montava legos. Dona Val, digo mãe, ele se corrigiu, sorrindo tímido. O acordo era chamar de Dona Valdelice no trabalho, mas às vezes escapava. Consegui o desconto nas cadeiras Tiffany para o evento de sábado e troquei a empresa de segurança por aquela que a senhora indicou, a do Tenente Cláudio. Economia de 15%. Muito bom, gerente júnior. Brinquei, mas com carinho. E o almoço? Trouxe marmita ou vai comer no quilo da esquina? Marmita. Aquele estrogonofe que sobrou de ontem. Preciso economizar. Quero trocar os pneus do carro. Quer dizer, do meu golzinho usado, mês que vem. Aquele Gol 2015 foi a única coisa que ele conseguiu comprar com o que sobrou da venda das coisas supérfluas. E ele cuidava daquele carro popular com mais zelo do que cuidava da SUV blindada, porque aquele Gol era dele. Conquistado com suor, não com a assinatura da mamãe. Está certo, continue assim. Ah, e Rogério. E parei, colocando a mão no ombro dele. Sábado à noite. Reserve a data. Ele franziu a testa. Sábado? Temos 2 casamentos e uma formatura. Eu ia fazer a supervisão de campo no Espaço Esplendor. A equipe dá conta. Sábado é o meu aniversário de 70 anos. E eu quero comemorar no meu salão. Ele travou. O medo passou pelos olhos dele. A lembrança do aniversário de 40 anos dele, naquele mesmo lugar, ainda era uma ferida aberta. Mãe, a senhora quer fazer uma festa lá? Depois de tudo? Exatamente por causa de tudo, meu filho. O local é o mesmo, mas a festa... a festa vai ser bem diferente. Durante a semana, deixei os preparativos na mão dele. Disse apenas, quero uma festa para os meus amigos, de verdade. Não dei lista de convidados, não escolhi cardápio. Era um teste final. Eu queria ver o que ele tinha aprendido sobre o que realmente importa. A noite de sábado chegou com um céu estrelado, raro em São Paulo. Coloquei meu melhor vestido, um longo dourado discreto, bordado à mão, que guardava para uma ocasião especial. Soltei os cabelos brancos, passei um batom vermelho e borrifei meu perfume de jasmim. Olhei-me no espelho. 70 anos. 7 décadas de lutas, de tombos, de vitórias silenciosas. A imagem refletida não era de uma velha descartável, era de uma rainha que reconquistou seu reino. O motorista de aplicativo me deixou na porta do Espaço Esplendor. O coração bateu forte. Da última vez que estive ali, fui barrada pelo meu próprio sangue. A fachada estava iluminada, mas não com luzes estroboscópicas de boate. Eram luzes âmbar, acolhedoras, que valorizavam a arquitetura do prédio. Não havia seguranças brutamontes na porta com pranchetas excludentes. A porta estava aberta. E lá estava ele. Rogério estava parado na entrada. Vestia o terno que comprou na promoção de uma loja de departamento, mas que nele, com aquela nova postura ereta, parecia feito sob medida. Ele segurava uma rosa branca. Ao me ver descer do carro, ele não esperou. Veio até a calçada, ignorando se alguém estava olhando ou não. Boa noite, aniversariante, disse ele, a voz embargada. Ele me estendeu a rosa e depois o braço. A senhora está deslumbrante. Obrigada, meu filho. A casa está cheia? Está cheia de quem importa, respondeu ele, conduzindo-me para uma entrada. Quando passamos pela porta, a mesma porta onde ele tinha me dito, a senhora entende, né? Ele parou. Virou-se para mim e disse, alto e claro, para que quem estivesse no hall pudesse ouvir. Mãe,
A festa é sua. A casa é sua. E eu sou apenas o porteiro honrado de ter a senhora aqui. Por favor, entre. Senti um nó na garganta, mas engoli o choro. Entrei. O salão não tinha música eletrônica ensurdecedora. Uma banda tocava chorinho ao vivo, num volume agradável que permitia a conversa. E as pessoas? Ah, as pessoas. Não havia influencers fazendo selfies no espelho do banheiro. Não havia gente com roupas de marca emprestadas. Lá estava o seu Zé das Verduras, com sua esposa, vestindo a melhor camisa de domingo. Lá estava a dona Clotilde, das toalhas bordadas, que me abraçou chorando. Lá estava o Batista, o porteiro, que trouxe a neta recém-nascida para eu conhecer. Lá estavam todos os funcionários da Imperial, do faxineiro a Solange, que brindava com uma taça de vinho. E estavam meus velhos amigos da vizinhança, gente que me conhecia desde que eu vendia salgadinho em caixa de isopor. Rogério tinha convidado a base da pirâmide. As pessoas que construíram aquele império com as próprias mãos. Gostou? Ele sussurrou no meu ouvido. Foi a coisa mais bonita que você já fez, Rogério, respondi, apertando a mão dele. Caminhamos pelo salão. Eu era cumprimentada a cada passo. Não com a falsidade dos beijinhos no ar da alta sociedade, mas com abraços apertados, com cheiro de gente, com calor humano. No meio da festa, Rogério subiu ao palco. O baterista deu um toque nos pratos pedindo silêncio. A música parou. Todos olharam para ele. 6 meses atrás, ele teria subido ali com um copo de uísque para falar de si mesmo, do seu sucesso. Hoje, ele subiu com um copo de água e as mãos tremendo levemente. Boa noite a todos, começou ele. A voz projetou-se bem, firme. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério. Sou funcionário da Imperial Eventos e, com muita sorte, sou filho da Valdelice. Houve aplausos tímidos. Ele continuou. Há pouco tempo, neste mesmo salão, eu comemorei meu aniversário. E cometi o maior erro da minha vida. Eu barrei a minha mãe na porta. Disse a ela que ela não tinha o perfil, que a festa era só para amigos. Um murmúrio correu pelo salão. Muita gente ali sabia da história, mas ouvir da boca dele era diferente. Era corajoso. Eu estava errado. Não porque ela é a dona do prédio, mas porque ela é a dona da história. Eu achei que sucesso era ter seguidores e gastar dinheiro. Minha mãe me ensinou, da maneira mais dura e amorosa possível, que sucesso é ter caráter e honrar quem veio antes de você. Ele olhou para mim, lá embaixo, no meio das mesas. Mãe, a senhora me quebrou para me consertar. A senhora tirou meu chão para eu aprender a voar e tirou meu teto para eu aprender a construir o meu próprio abrigo. Hoje, eu não tenho cobertura. Não tenho carro importado e não tenho 80 amigos VIP. Mas eu tenho dignidade. E tenho o orgulho de dizer que sou filho da Valdelice Sampaio. Feliz aniversário, minha rainha. As lágrimas desceram livremente pelo meu rosto. Não tentei esconder. O salão explodiu em aplausos. Solange assobiou. O seu Mário gritou, bravo! Subi ao palco, não precisei de ajuda. Minhas pernas estavam firmes. Peguei o microfone da mão do meu filho e o abracei. Um abraço demorado, na frente de 200 pessoas. Senti o coração dele batendo contra o meu peito, no mesmo ritmo, na mesma sintonia. O filho pródigo tinha voltado, não porque a fome apertou, mas porque a consciência despertou. Obrigada, disse eu ao microfone quando o aplauso cessou. A vida é engraçada. A gente passa anos ensinando os filhos a andar, e às vezes, na velhice, são eles que nos ensinam a parar e apreciar a vista. Mas outras vezes, olhei para Rogério com um sorriso maroto. Outras vezes a gente tem que puxar a orelha mesmo. Risadas gerais. O clima ficou leve. Hoje eu celebro 70 anos. Mas o maior presente não é este relógio de ouro que eu ia dar para o meu filho, e acabei ficando para mim. Mostrei o pulso, arrancando mais risadas. O maior presente é saber que o meu legado está salvo. Não o dinheiro. O dinheiro vai e vem. O legado é a honestidade. É o trabalho. É saber que esta empresa, que sustenta tantas famílias aqui presentes, está em boas mãos. Mãos que agora sabem o peso de uma caixa de tomate e o valor de um contrato assinado. A festa seguiu madrugada adentro. Comi coxinha, dancei chorinho com o Dr. Otávio, que descobri é um pé de valsa. E vi meu filho servindo mesas. Sim,
Ele tirou o paletó e ajudou os garçons quando o movimento apertou. Ninguém mandou. Ele fez porque viu que precisava ser feito. Aquela cena valeu mais que qualquer dividendo bancário. Quando a última música tocou e os convidados começaram a sair, levando os docinhos para casa enrolados no guardanapo, porque festa de gente de verdade é assim, sentei-me numa cadeira tirando os sapatos de salto. Meus pés doíam, mas era uma dor boa. Rogério sentou-se ao meu lado, exausto, com a camisa suada. Cansada, Dona Val? Inteira, Rogério. Inteira. Ficamos em silêncio por um momento, observando a equipe de limpeza começar a recolher as toalhas. Mãe, ele começou olhando para o chão. A senhora acha que um dia eu vou conseguir comprar minha casa de volta? Não a cobertura, mas uma casa minha? Sorri, passando a mão nos cabelos dele, que já mostravam alguns fios brancos precoces. O estresse amadurece a gente. Com o seu salário de júnior, vai demorar uns anos. Mas sabe de uma coisa? A casa que você comprar com esse dinheiro vai ser a mais bonita do mundo, porque vai ter tijolo de suor e cimento de vergonha na cara. E essa, meu filho, nenhum vento derruba. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Mãe não desiste, Rogério. Mãe recalcula a rota. Levantamo-nos. Ele pegou meus sapatos numa mão e me ofereceu o braço com a outra. Saímos juntos do espaço esplendor, mãe e filho, sócios na vida e nos negócios. O prédio ficou para trás, apagando as luzes aos poucos, imponente e sólido. Lá fora, o vento da madrugada soprava frio, mas eu não sentia frio. Eu sentia a calidez da missão cumprida. Eu tinha recuperado minha empresa, salvado meu filho e provado para o mundo, e para mim mesma, que a idade não é o fim da linha, é o cume da montanha. E lá de cima, a vista é privilegiada. Entramos no meu carro. Rogério foi dirigindo, porque ele tinha vendido o dele para pagar a última parcela do acordo trabalhista de um funcionário que ele tinha demitido injustamente. Enquanto ele dirigia com cuidado pelas ruas de São Paulo, olhei para a cidade passando pela janela. Muitas mulheres da minha idade são invisíveis. São tratadas como mobília antiga, como estorvo, como passado. Eu recusei esse papel. Eu escrevi meu próprio roteiro. E se alguém tentar me barrar de novo, seja numa festa ou na vida, eu tenho a chave mestra no bolso e a coragem na alma. Afinal, como aprendi nesses últimos meses turbulentos, respeito não se pede, se impõe. E o amor verdadeiro não é aquele que passa a mão na cabeça, é aquele que te impede de pular no abismo, mesmo que tenha que te segurar pelo colarinho. Rogério parou no sinal vermelho e olhou para mim. Segunda-feira tem reunião de pauta às 8, né? 8 em ponto. E não esqueça de trazer o relatório da festa. Quero saber cada centavo que gastamos. Ele riu. Eu ri. O sinal abriu. O carro seguiu em frente, e nós também. A vida, afinal, é uma festa onde só fica quem sabe dançar conforme a música, mas quem escolhe o repertório sou eu.